Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Continuando nossas reflexões dessa semana, agora numa explanação semiótica e epistemológica, entre aspas, né, de nossa visão da história, entre aspas, epistemológica, que a epistemologia está ligado bem mais à ciência, que ela tem a pretensão de ser objetiva e exata. A história não tem essa pretensão. São fatos que se sucedem e muitas vezes há resultados inesperados. Mas a nossa visão de história, de início, era uma visão tradicional de uma história horizontal que nos veio dos meios acadêmicos, principalmente na fase de formação básica, secundária, né? A visão da história que se tinha era que ela era horizontal, assim, e o progresso se daria com a superação de instâncias, né? Em uma instância aqui, depois é superada por outra instância, as várias épocas, né? Então não haveria retorno. Nós vimos que Hegel não declara isso, mas na ciência da lógica ele tem uma visão diferente, que a história ela volta para trás, né? Principalmente entre os capítulos 40, a partir de 40, 39 até 40 e pouco por aí, ele fala a história, tinha uma perspectiva de que a história sempre avançava, né, para frente, mas ela vai para trás também. E nós, analisando mais a linguagem de Hegel de vários dos seus livros, nós veio-nos à mente a perspectiva da história como vertical, em que ela progride aqui, para cima. E nos veio depois agora à mente, primeiro nos veio a questão da espiral, que ia sempre se expandindo, e agora nos veio à mente a visão da dupla hélice do DNA, dentro desse gráfico que foi criado, né, imaginado pelos cientistas Watson e Cricket. E esse gráfico não é uma visão de laboratório nem nada, mas é uma perspectiva que eles tiveram a partir das experiências, e aqui tem as várias proteínas, adenosina, tudo, né? E esse gráfico satisfez muito o que via-se nos resultados, não que esse gráfico apareceu em microscópio, alguma coisa assim. Fazendo um paralelo com Hegel, né, e sua dialética, como ficou de maneira rasteira conhecida, porque Hegel nunca declarou isso, né? Aqui nós veríamos mais ou menos isso. De um lado aqui uma tese, né? De outro lado uma antítese, né? Isso que ficou claro, e depois uma síntese. Salientando de novo que Hegel nunca falou isso. Mas é que ficou clássico que as pessoas interpretaram, como nós interpretamos essa visão da história dele nesse sentido, né? E também ele nunca declarou isso. A síntese estaria aqui. Então veio bem a calhar. E depois seriam novas teses, novas sínteses e tudo, né? Aí no cume estaria o sujeito absoluto e sua liberdade, né?
Vamos colocar mais para cá. Sujeito absoluto e Deus. Essa é a visão que nós temos, né? Mas a dialética de Hegel, ela tem outra perspectiva, em que para nós ela se assemelha a uma outra visão que foi evoluindo essa visão da dupla hélice, né, do Watson e Cricket, né, e que não é só dupla também, né, então teria mais ou menos essa visão atual em que aqui se teriam outras duplas hélices, né, em que vinha essa parte aqui, essa parte aqui, ela voltaria aqui. Então é uma outra perspectiva. E tem essa perspectiva veio bem a calhar também dentro da teoria da dialética de Hegel, né? Quando tem a questão do outro, a questão da alteridade. Então, pode ser aqui e aqui. Alteridade. Ou para cima ou para baixo, né? Aqui e aqui seria essa alteridade, né? Que depois voltaria a uma outra perspectiva. Essa é uma visão também que Hegel não declarou, né? Mas que dá para se ver na sua leitura. E quem aprofundou mais essa visão foram os filósofos desconstrutivistas. A filosofia da diferença. Mas nessa perspectiva em que a filosofia da diferença, em que há uma síntese, em que aqui se busca de novo Deus, ou aqui
Temos temos a filosofia de Duns Scott. Duns Scott. Muito explanada pelos filósofos, principalmente Deleuze. Duns Scott. Scott. Deus seria aqui. O sentido é que se abarcaria isso aqui tudo. Então Deus abarcaria desde o mínimo ao máximo. O mínimo ao máximo. Então aqui mais ou menos uma visão gráfica daquilo que nós temos da questão dialética e da nossa proposta do canal. Mais ou menos é isso, é que nós temos diante da desconstrutivistas, diante da uma visão gráfica, semiótica, né, dessa questão da dialética e da história. Boa tarde.